Meus irmãos, boa noite. Que alegria encontrá-los aqui na casa do Senhor na noite desse dia. Que o bom Deus abençoe você, sustente você para a glória dele mesmo. Eu quero convidar você para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto encontra-se no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, 3º capítulo. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3. De acordo com o calendário cristão, hoje observa-se o Domingo da Trindade. A Igreja Cristã reflete a respeito dessa doutrina tão importante e preciosa da Escritura. Nessa passagem nós encontramos o Deus Trino. Encontramos o Filho sendo batizado, a voz do Pai e o Espírito descendo sob a forma de uma pomba. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra, nós cremos que a Escritura procede de Ti, é produto divino. O Senhor fala conosco por intermédio da Escritura e imploramos a Deus para que o Senhor desperte a nossa atenção, para que o Senhor aumente o nosso interesse, que o Senhor fale claramente conosco nessa ocasião. Rogamos, ó Pai, a graça da iluminação do Teu Espírito, a fim de que possamos compreender a passagem que acabamos de ler. É a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Os batismos de João Batista eram uma grande sensação entre o povo judeu de seu tempo. João não inventou o batismo, contudo, o modificou significativamente. Antes de João, praticava-se o chamado batismo dos prosélitos, uma cerimônia de banho purificador para os gentios convertidos ao judaísmo. E foi justamente esse sentido simbólico do batismo de João que o fez parecer tão inadequado e tão equivocado para os líderes do judaísmo daquele período, pois João exigia que todos os judeus se submetessem ao batismo. João compreendia que o batismo era para todos, para gentios e para judeus. Todos, na avaliação do Batista, precisavam de arrependimento, todos precisavam de consagração, todos precisavam de purificação. A Escritura diz que num belo dia, o Senhor Jesus Cristo comparece ao Rio Jordão e solicita seu batismo. Ele se dirige ao Batista e fala para ele: Eu quero ser batizado. João fica chocado. João fica confuso com aquela solicitação. Afinal de contas, diante dele estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o batismo era para arrependimento.
João não compreende aquilo. E a Escritura diz que João tentou dissuadir Jesus. João Batista tentou dissuadir o Senhor. Você sabe o que significa dissuadir? O sentido de dissuadir é despersuadir. Dissuadir significa convencer a mudar de ideia. Muito possivelmente, o raciocínio de João Batista era mais ou menos o seguinte: como alguém santo, como alguém com tanta dignidade, como alguém como Jesus pede para ser batizado, naturalmente ele não será batizado por mim, afinal de contas, eu sou inferior a ele. Nesse texto nós encontramos uma complexa narrativa de oposição entre João Batista e Jesus Cristo. A primeira reação de João Batista é de surpresa, é de espanto. Ele diz para Jesus: eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Como batizar aquele que é superior a mim? Como e para que batizar aquele que não tem pecado? Repare que João se esforça. João emprega energia no sentido de afastar-se do pedido de Jesus, arrazoando e argumentando com o Senhor que o menor é que deveria ser abençoado e não vice-versa. O verso 14 diz: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. João analisa aquela questão a partir apenas do seu próprio ponto de vista. João analisa aquela questão a partir apenas do seu senso de justiça. João lida com o pedido de Jesus a partir somente da sua própria opinião, a partir de seu próprio julgamento de justiça. Eu é que preciso de ti. Repare que João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher, no afã de respeitar Jesus, quase o desrespeita. João Batista, no afã de reverenciar Jesus, quase o desrespeita por meio de sua desobediência, visto que se ele prosseguir com o seu atual raciocínio, ele vai desobedecer o Senhor Jesus e o comando que ele deu. Meu ponto é que João tentou dissuadir Jesus, e a verdade é que não raras vezes nós fazemos a mesma coisa. Tentamos dissuadir o Senhor Jesus. Não raras vezes a nossa oração não passa de uma tentativa de dissuadir o Senhor. Deus está fazendo alguma coisa, a gente não está gostando muito daquilo, e a gente começa a orar, não para que a gente seja alinhado à vontade do Senhor, mas a gente começa a apresentar diversos motivos e argumentos para o Senhor, a fim de convencê-lo a ele parar de fazer o que parece que ele vai realizar. Lembre-se que a oração não muda a mente de Deus. A oração não muda a mente de Deus. Por que não? Exatamente porque Deus não pode aprender novidade alguma vinda da nossa parte, porque nunca Deus tem um plano inferior àquilo que a gente pode chamar de perfeito. Eu mudo de ideia sobre cursos planejados de ação quando recebo novas informações ou quando sou convencido do meu erro. Isso simplesmente não se aplica ao ser divino. Essas situações são simplesmente impossíveis para Deus.
Devemos ser cautelosos, pois o limite entre o respeito e a arrogância e a soberba, por vezes, pode ser muito sutil. Que o Senhor nos livre de uma religião estética, cheia de reverência, mas que é desinteressada da sua vontade. João Batista tentou dissuadir o Senhor, e às vezes a gente também tenta fazer a mesma coisa. O texto prossegue. A percepção de João Batista a respeito do papel presente do Messias não está muito clara. João não compreende muito bem o papel do Messias. Jesus, ao contrário, tem bem claro o seu papel. Jesus sabe o que precisa e deve fazer. A resposta que Jesus dá a João é crucial, é importante para compreendermos o sentido e o significado do seu batismo. Verso 15: deixa por enquanto, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É como se nosso Senhor tivesse olhado para João e dito mais ou menos o seguinte: João, olha para mim. Presta atenção em mim, João. Você é um cara legal. Eu gosto de você. Você é bem intencionado, João. Mas olha, eu não tenho tempo agora para explicar tudo. Mas acredite em mim. Faça agora o que eu estou pedindo para me agradar. Faça o que eu estou pedindo justamente porque sou eu quem pede. Combinado? Pode ser assim? João, convém que eu cumpra toda a justiça. Jesus se submeteu ao batismo de João para cumprir toda a justiça divina, ou seja, para fazer tudo o que Deus exigia do seu povo. Através do comando profético de João Batista, Deus havia acrescentado uma nova exigência para o seu povo, que o povo passasse pelo batismo, pelo banho purificador, em preparação para a vinda do reino. E qualquer que fosse a exigência da parte de Deus para o seu povo, essa seria uma exigência para o servo de Israel. Jesus fará isso pelo povo. Jesus, como o Cordeiro de Deus, como substituto do seu povo, suporta toda a carga do povo, incluindo agora a exigência do batismo de arrependimento. Para Jesus se tornar nossa justiça, ele precisava cumprir todas as demandas, todos os requerimentos, todas as exigências de Deus endereçadas a nós. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu ao batismo de João. Jesus compreendia que não podia ficar de fora de todo aquele movimento de consagração e de dedicação ao Senhor. Há, porém, uma outra consideração a ser feita. Jesus tinha sim pecado. Jesus tinha sim pecado, o nosso. Jesus é o cumprimento da antiga profecia, que declara: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, de modo que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Jesus não foi gerado em pecado, não pecou durante a sua vida, não pecou durante o tempo em que viveu encarnado entre nós. A verdade é que o Deus com quem temos de tratar é um Deus santo que não pode senão irar-se contra o pecado, visto que ele é justo. Quem pode aproximar-se do Deus que é 3 vezes santo e permanecer vivo?
a não ser que entendamos que a ira de Deus paira sobre os pecados que já cometemos e que continuamos cometendo, jamais sentiremos a necessidade de sermos justificados. O homem pecador é objeto da ira de Deus, uma ira que incide sobre os filhos da desobediência. Em decorrência disso, homens e mulheres encontram-se alienados da presença divina por conta de suas obras malignas e, estando debaixo da ira de Deus, permanecerão nesse estado até que sejam salvos dessa ira divina por meio de Jesus Cristo. Jesus se submete ao batismo de João, porque ele tinha pecado, o nosso. Ele se submete ao batismo para cumprir toda a justiça de Deus. Depois de João estranhar, depois de João discutir, depois de João tentar dissuadir o Senhor, depois de João tentar afastar-se do comando do Senhor Jesus, finalmente ele é convencido e ele admite Jesus. O verso 15 encerra-se da seguinte forma: então ele o admitiu. As objeções de João Batista foram superadas pelas palavras daquele que é a própria palavra. Os argumentos de João foram todos superados pelas palavras do Verbo eterno, pelas palavras de Jesus Cristo. A palavra de Jesus convence João, aquele que minutos atrás tentava dissuadir. Agora, ele foi dissuadido pelo Senhor Jesus. Aquele que tentava convencer Jesus a não fazer alguma coisa, esse camarada agora foi convencido pelo Senhor a fazer justamente aquilo com que ele não concordava minutos atrás. Como é que alguém muda de ideia assim tão rapidamente? Por meio do contato com o Senhor. O Senhor Jesus quebra qualquer arrogância. O Senhor Jesus quebra qualquer expressão de orgulho. O Senhor Jesus pode quebrar, amolecer qualquer coração endurecido. Orar, meus irmãos, é mudar. Como bem afirmou Richard Foster, orar é mudar. A oração é a avenida central pela qual Deus usa para transformar-nos. Meus irmãos, os nossos pedidos de oração instam por coisas boas, mas muitas vezes nós não pedimos o melhor dom. E qual é o melhor dom que a gente deve pedir para o Senhor? Que as nossas vidas sejam refeitas à imagem de Jesus. A gente pede para Deus uma porção de coisas boas. Senhor, abençoa a minha família, abençoe meu emprego, abençoe a minha rua, abençoe a igreja, abençoe os meus pais, me orienta. Tudo isso é legal, tudo isso é lindo. Mas às vezes a gente não pede o principal dom do Senhor. E o principal dom é que a nossa vida seja refeita à imagem da vida de Jesus. Eu preciso disso daqui. Eu preciso orar mais e implorar mais para o Senhor. Senhor, refaça a minha vida à imagem de teu Filho. Eu preciso disso e você precisa também. O texto prossegue. Verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água. É bastante natural supormos que o Senhor tenha descido algum barranco e tenha dado alguns passos dentro da água do Rio Jordão. O modo do batismo
se Jesus estava com os pés dentro da água e João aspergindo água sobre a sua cabeça, ou se Jesus Cristo teve o corpo todo submerso, isso não é indicado no texto. Parece que o evangelista não se interessa muito por isso. Parece que o modo, que a forma, que a quantidade de água não é a coisa mais importante, mas sim o simbolismo da coisa. O verso 16 informa-nos que uma vez batizado, Jesus saiu novamente da água. Isso é tudo o que nós sabemos. O Espírito Santo não quis fornecer muitos detalhes, informações mais específicas a respeito do modo do batismo de Jesus, bem como do modo do batismo praticado durante o período abrangido pelo Novo Testamento. O que eu quero destacar é que o que o Senhor Jesus Cristo queria, isso aconteceu. Jesus Cristo compareceu diante do Batista, solicitou o seu batismo. João Batista resistiu durante algum tempo, mas a vontade do Senhor se realizou. Nada frustra o plano do eterno Deus. No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Salmo 115, verso 3. O verso 16 prossegue. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois de batizado, os céus se abrem. O Senhor não está mais em silêncio. O Senhor permaneceu em silêncio durante séculos, mas agora o Senhor fala novamente com o seu povo, não mais por meio de profetas, mas por intermédio de seu Filho, como lemos nos versos iniciais da epístola endereçada aos Hebreus. O Espírito veio sobre Jesus sob a forma de uma pomba, indicando, sinalizando a inauguração da era messiânica e revelando que Jesus é aquele que tem o Espírito, Jesus é aquele que foi possuído pelo Espírito de Deus, Ele é aquele que foi ungido, isto é, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Ele é aquele que veio para salvar o povo de seus pecados. No Jordão, vemos a Trindade, o Filho sendo batizado, a voz do Pai ecoando e o Espírito descendo sobre nosso Senhor. Agostinho de Hipona, um importante teólogo da igreja, costumava dizer: você quer ver a Trindade? Então vá para o Jordão. Você quer ver a Trindade? Então vá para o Jordão. E é aqui, é agora, que o ministério público do Senhor Jesus começa. O ministério público e terreno de nosso Senhor Jesus Cristo inicia-se por ocasião do seu batismo no Jordão pelas mãos de João Batista. E repare você, antes de iniciar o seu ministério, antes de realizar o seu trabalho, Jesus Cristo já é chamado pelo Pai de Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu sinto prazer. Jesus não precisou fazer algo antes para ser amado. É justamente a consciência de que Ele é amado pelo Pai que o faz exercer o seu ministério. E a palavra do Pai Celestial, do Pai Eterno, para os seus filhos e filhas, continua sendo a mesma: você é meu filho amado, você é minha filha amada, e eu me comprazo na sua vida, eu não apenas te suporto, eu não apenas te tolero, eu amo você, eu sinto prazer na tua presença, eu sinto alegria
em conviver com você. Lembre-se que o Senhor vê em nós filhos quando Ele vê o Filho dele em nós. O Senhor vê em nós filhos quando vê o Filho dele em nós. A tantos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Tu és o meu filho amado. Deixe que essas palavras penetrem no seu coração e em cada fibra do seu corpo e da sua alma. Acredite no poder libertador da palavra de Deus. O Pai Celestial não diz para você coisas como: você é um fardo para mim, você não foi planejado, você me irrita. Se você não fosse tão complicado. Talvez você já escutou isso alguma vez na infância e na mocidade. Mas saiba que o Pai Celestial, que o Pai Santo, diz para você algo completamente diferente. Você é meu filho amado. Quando você deixa que a palavra de Deus ilumine todos os cantos da sua alma, todos os vales cheios de medo, tristeza e autopiedade, então a sua vida pode ser transformada. Procedendo dessa forma, crescerá em nosso coração uma profunda, intensa e serene paz, uma compreensão e uma confiança profunda de que nós somos amados, de que nós fomos alcançados no meio de uma multidão, de que nós somos únicos e insubstituíveis para o Senhor. No final dessa reflexão, eu quero dizer para você o seguinte: corra para o Senhor. Se lance nos braços do Senhor, desse Deus que fez tudo para não te perder, desse Deus que fez tudo para prosseguir sendo seu amigo, desse Deus que fez tudo para que você caminhasse e vivesse sempre na sua presença. Corra para Jesus. Se lance nos braços de amor do nosso Pai. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos por essa reflexão. Vimos que o Senhor Jesus se submeteu ao batismo de João, não porque ele tinha pecado dele, mas por conta do fato de que ele reivindicou na cruz o nosso pecado. Obrigado a Deus, porque a palavra do Senhor para os seus filhos continua sendo a mesma. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. E Pai, nós queremos acreditar nisso, e queremos que isso nos motive, queremos que isso enche o nosso coração de alegria e de esperança, ó Pai. Não somos pessoas que não foram planejadas ou indesejadas. Pelo contrário, o Senhor fez tudo para a nossa salvação. E nós te somos gratos, imensamente gratos por isso. Nos abençoe agora, ó Pai, na continuidade do nosso culto, nos hinos que ainda serão entoados e no sacramento da ceia do Senhor que será celebrado em breve. É a nossa oração e nós a fazemos no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.